Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que alegria nós nos reencontrarmos novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Antes de mais nada, gostaria de pedir a você que possa estar compartilhando esse vídeo, curtindo aí o nosso canal e, se puder, também acionar o sininho para novas meditações, novos hinos que estão por vir, para você não perder nenhum deles. Nossa meditação de hoje quer chamar a nossa atenção a respeito de algo que é fundamental na nossa caminhada com Cristo, que é o perdão. Perdão que nós precisamos dar, perdão que nós precisamos receber. O texto bíblico de primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que a palavra do Senhor nos alimente nesta hora. Meu irmão, minha irmã, o mundo hoje precisa entender a dinâmica do perdão. O perdão é um caminho que nos leva à liberdade, à libertação. Neste caminho, nós nos deparamos com a cruz de Cristo, a cruz que é símbolo maior do perdão, porque nela Jesus levou sobre si todas as nossas faltas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas. Ele pagou o preço para que tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso que é fundamental nós entendermos a dinâmica do perdão, sabendo que o Senhor está sempre pronto, de mãos estendidas, para nos perdoar e nos fazer entender a dimensão do seu amor, para que, cheios desse perdão, também possamos compartilhar com aqueles que nos ofendem, com aqueles que se levantam contra nós. Maior é o amor de Deus em nossas vidas. E isso nos leva a compreender o perdão de Cristo. O que é o perdão? O perdão é o ato de você entender que por si mesmo, por si mesma, não há como perdoar alguém, mas através de uma ação do Espírito de Deus em nossos corações, sim, nós podemos passar por este caminho de salvação, esse caminho de renovo, esse caminho que nos leva a novas experiências com o Senhor. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus se 7 vezes, segundo a lei judaica, era o número correto para que se perdoasse alguma pessoa. E Jesus então dá aquela resposta que certamente você já deve ter ouvido falar: 70 vezes 7, não 7, mas 70 vezes 7. Na verdade, o que ele estava querendo dizer ali era que nós devemos perdoar infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem possíveis. E nós entendemos que não é fácil perdoar. E infelizmente, muitas pessoas guardam mágoas, rancor em seus corações, e isso tem trazido problemas gravíssimos em suas vidas ao longo das suas histórias. Há pessoas acamadas, adoentadas, com problemas diversos de saúde, porque não conseguiram ainda entender a dimensão da graça do perdão de Deus e receber isso como um dom do Senhor e viver isso também na vida das outras pessoas. O ato de perdoar é um atributo divino. Por nós mesmos, nós não teríamos condições de entender sozinhos e praticar o perdão. Por isso é importante nós passarmos pela cruz, porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali o símbolo maior do perdão, porque lá Jesus levou todas as nossas dificuldades, todos os nossos erros, Ele comprou com seu sangue. E quando nós entendemos que o ato de perdoar é uma ação divina, nós tomamos posse disso para nós, e todas as vezes que nós precisamos
enfrentar situações que necessitam serem colocadas no altar do Senhor para que haja a reconciliação, o perdão, nós entregamos nas mãos do Senhor, porque de nós mesmos não temos como fazê-los. Há consequências maravilhosas do perdão de Deus na vida daquela que pratica esta tão maravilhosa graça. O perdão, ele nos faz entender e viver como homens e mulheres livres, que não têm nada que os prende, que os acorrenta no passado, em situação alguma. O perdão, além de tudo, fortalece a nossa fé. O perdão nos dá a capacidade de olharmos para frente, deixando para trás aquelas coisas que não edificam, que não vão trazer benefício nenhum à nossa vida. E, além de mais, há uma consequência maravilhosa, que é compreendermos que, se não perdoarmos, estamos sujeitos a uma perda eterna. A palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 18, diz a história de um rei, uma parábola de Jesus, em que, ao voltar de uma viagem, chamou os seus servos para um acerto de contas. E foi entendido que um dos seus servos lhe devia um dinheiro impagável. E ele, sabendo da dureza do coração do seu rei, de todas as consequências que ele poderia acarretar por conta daquela dívida, inclusive tendo sua esposa, filhos, seus bens todos vendidos, e mesmo assim não pagaria aquela dívida, ele clama por misericórdia. E o rei, então, para a surpresa de todos, perdoa a dívida daquele seu servo. Ele sai dali com uma nova chance, um novo recomeço. Mas diferente daquilo que ele recebeu, ao encontrar-se com um conservo, ele o cobra de uma dívida ínfima, pequena, e sem dar oportunidade nenhuma, ele já vai à justiça e pede que aquele conservo fosse preso e que tudo que ele tinha fosse tomado dele. Os outros, vendo aquela situação e conhecendo os fatos que aconteceram, falaram para o rei o que havia feito aquele servo que foi perdoado. O rei então manda chamá-lo e diz: olha, eu usei de tanta misericórdia para com você, você não soube fazer o mesmo com aquele conservo que tinha uma dívida tão pequena. Mas por isso eu volto atrás e você vai voltar. Você vai ter que pagar tudo que você me deve. E como você não tem como me pagar, você vai preso e vai ser atormentado pelos verdugos. A palavra dura de Jesus, através dessa parábola, que mostra que nós temos que entender, irmãos e irmãs, que perdoar não é brincar com sentimentos. Perdoar é algo muito sério. E se nós entendemos a dimensão da graça de Deus através do perdão para conosco, nós também temos que usar de misericórdia para com aquelas pessoas que um dia nos afrontaram, se levantaram contra nós, com injustiças, nos causando danos. E aí a gente entende que o ato de perdoar, ele é algo real, não é algo fictício. Por isso que aquele rei da parábola de Jesus, de Mateus 18, mandou que ele fosse preso e fosse ali atormentado. Quando nós não desejamos o perdão, quando nós não vivemos a dimensão do perdão, nós vivemos atormentados pelos verdugos. Verdugos são os carrascos. Espiritualmente falando, são situações espirituais que vêm contra nós, que tira a nossa paz, que tira o nosso sono, que nos deixa entristecidos, enraivecidos, pessoas de difícil convivência com os outros. E infelizmente isso acontece inclusive dentro das nossas igrejas. Homens e mulheres que no passado tiveram suas dificuldades e não apresentaram elas ao altar do Senhor.
para que o Senhor pudesse ministrar a cura, a bênção, a libertação. Talvez hoje Jesus esteja chamando a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para que você possa compreender mais claramente esta verdade. A verdade que, se você tem alguma coisa para colocar no altar do Senhor, coloque, porque o perdão é um ato divino. Por nós mesmos, nós não temos condições de perdoarmos sozinhos. Com toda a nossa capacidade, o nosso intelecto, nós não temos habilidade de perdoar. Somente Deus é que pode. Mas como Paulo também mesmo disse, nos ensinou que nós deveríamos ser imitadores dele, como ele é de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele fala isso. Imitando ao Senhor, nós vamos apresentar a Ele as nossas causas e entregar nas mãos dele, para que Ele possa nos ajudar nesta caminhada. Que Deus possa te abençoar. E se você nesse tempo precisa colocar alguma coisa no altar do Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao Senhor. Apresente todas as demandas que você tem, creia, porque a sua fé será acrescida, a sua comunhão com Deus será maravilhosa e milagres vão acontecer quando o perdão chegar no seu coração. Eu quero encerrar esta devocional cantando um dos hinos do nosso cenário evangélico, que fala sobre o perdão, que fala sobre essa dinâmica, que é o hino 251, que tem por título Confissão. Vamos estar ouvindo esta linda canção do Inário Evangélico. Tu me sondaste a mim, ó Deus, não há segredo aos olhos teus, prevê por onde quero andar e sabes como vou falar. Teus olhos veem meu interior, quem compreenderá, Senhor, tua ciência e teu poder, pois infinito é teu saber. Nas trevas e na clara luz, a mão divina me conduz, e se fugindo acaso eu vou, por teu poder cercado estou. Ó Deus da minha salvação, vem pesquisar meu coração, sondar e ver o meu sentir e minha vida conduzir. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, te agradeço por nos acompanhar. Se você puder, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.